Pessoal, chegamos aqui em um dos temas que mais despertam o interesse dos estudantes quando estão na escola e começam a estudar história, a Segunda Guerra Mundial. Para que você tenha uma melhor experiência ao assistir essa aula, recomendo que você também assista aos vídeos das semanas 18, 19 e 20, que tratam da Primeira Guerra Mundial, das Revoluções Russas de 1917 e do período entre guerras, incluindo a ascensão de grupos totalitários como o fascista italiano e o nazista alemão, que foi a nossa última aula. Além disso, você pode ler os detalhes dos acordos, vitórias e derrotas na apostila do PVS, módulo 2, entre as páginas 24 e 31. Meu nome é Monique e sou mediadora de História do Pré-Vestibular Social da Fundação Societe. Esse vídeo é um recorte. Não daremos conta de falar sobre todos os aspectos da Segunda Guerra Mundial, uma guerra que mudou o mundo e cujo impacto levou a reflexões profundas sobre as relações humanas e entre as nações. Talvez você tenha muitas dúvidas que não serão respondidas aqui. Assim, esteja em contato com o mediador de história do seu polo e tire suas dúvidas. Você também pode deixar contribuições aqui nos comentários. Quando falamos da Segunda Guerra Mundial, qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça? Hitler? Pearl Harbor? Talvez as bombas atômicas? O Holocausto? Aviões e batalhas épicas? O dia D? Talvez você se lembre de alguns filmes ou livros que abordaram o assunto, ou seria melhor dizer, os inúmeros assuntos que podem ser discutidos sobre os 6 anos de guerra. Vou dizer a vocês uma das primeiras coisas que me vem à cabeça quando penso na Segunda Guerra Mundial: a Guernica. Esse quadro, pintado por Pablo Picasso em 1937, 2 anos antes da Segunda Guerra Mundial começar, é considerado uma declaração de guerra contra a guerra e um manifesto contra a violência. Guernica retrata o bombardeio à cidade basca de mesmo nome durante a Guerra Civil Espanhola. Ok, mas você deve estar se perguntando, o que uma pintura feita 2 anos antes tem a ver com a Segunda Guerra Mundial? A Guerra Civil Espanhola, ocorrida entre os anos de 1936 e 1939, é considerada uma preliminar, um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Isso porque, durante esse conflito, houve o teste de novas armas e táticas de guerra, incluindo o bombardeio aéreo de cidades como a pequena Guernica. Além disso, esse conflito explicitou a radicalização ideológica das décadas de 1920 e 1930, opondo correntes de esquerda e de extrema-direita, como as forças lideradas pelo general Franco, do Partido Falangista de orientação fascista espanhola. No dia 26 de abril de 1937, bombardeiros aviões alemães reduziram a cinzas a cidade basca de Guernica. O ataque aéreo de 3 horas custou a vida de centenas de pessoas. Talvez você esteja se perguntando por que aviões alemães atacaram uma cidade espanhola durante uma guerra civil. Acontece que o general Franco contava com o apoio da Alemanha nazista e da Itália fascista, incluindo o fornecimento de armas, aviões e soldados. Guernica foi um campo de experimentação para a tática de guerra que seria utilizada em larga escala pela Alemanha 2 anos depois, em uma escalada de conquistas em território europeu. O evento também uniu as forças italianas, alemãs e japonesas, formalizando uma aliança que tinha como um dos seus objetivos o controle do avanço do comunismo. Essa aliança perduraria pelos anos seguintes. Guernica é um retrato da dor, repleto de representações de emoções e desespero. Um quadro que retrata o ataque à cidade de mesmo nome, mas também um prenúncio do que aconteceu em diversas outras cidades europeias, asiáticas e africanas durante a Segunda Guerra, onde civis e militares tiveram o mesmo destino cruel. A estratégia experimentada pelos alemães em Guernica viria a ser conhecida como Guerra Relâmpago e foi repetida na conquista de territórios pelo eixo. Embora iniciado pela Alemanha, o terrorismo aéreo também foi utilizado pelos aliados na destruição de cidades inimigas e, de forma arrasadora,
nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, o ato final da Segunda Guerra Mundial. Em Guernica, Hitler apresentava publicamente sua força militar, desafiando as imposições do Tratado de Versalhes. Essa atitude se repetiu nos meses que se seguiram, quando a Alemanha anexou a Áustria e invadiu a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia. Cabe aqui agora uma pergunta. Se Hitler abertamente contrariava as imposições do Tratado de Versalhes, por que as potências europeias, mais precisamente a Liga das Nações, não tomavam nenhuma atitude contra ele? São 3 as razões principais para a hesitação das democracias em travar as agressões expansionistas da Alemanha, do Japão e da Itália. A primeira é que França e Inglaterra estavam envolvidas na superação de seus problemas econômicos durante a década de 1930. A segunda foi a adoção de uma política de apaziguamento, segundo a qual repreendiam esses países, mas não os agrediam, na tentativa de evitar um conflito armado. A terceira é que os países capitalistas europeus acreditavam que Hitler investiria militarmente sobre a União Soviética, evitando assim o avanço do comunismo. Stalin se propõe a negociar um pacto de não agressão militar com Hitler, buscando ganhar tempo para organizar sua força industrial e militar, que precisava para se proteger contra a Alemanha. O acordo previa a divisão da Polônia entre a Alemanha e a União Soviética. Para a Alemanha, o acordo era satisfatório, já que representava a neutralidade da União Soviética no caso da invasão do corredor polonês, faixa de terra retirada da Alemanha pelo Tratado de Versalhes. O endurecimento das nações europeias frente às ações alemãs no início de 1939 veio tarde demais. Em setembro deste ano, após a invasão da Polônia, França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha. É o início da guerra na Europa. No final do mês, a Polônia já havia sido completamente dominada pelos nazistas. À conquista da Polônia sucede-se a invasão dos países ao norte da Europa e inicia-se a conquista da França em poucos meses. Após a rendição do governo francês, temos, por um lado, uma cooperação com os nazistas e, por outro, mantém-se um forte grupo de resistência nesse território. A próxima etapa para os alemães seria a conquista da Inglaterra, que consegue resistir à invasão alemã em batalhas marítimas e aéreas. A Alemanha mantém os ataques aéreos às cidades inglesas por vários meses, sem grandes vitórias. Na Ásia, o Japão busca estabelecer seu controle sobre a China, expandindo seus domínios na região e atacando a base estadunidense de Pearl Harbor. Isso faz com que os Estados Unidos declarem guerra ao Japão em dezembro de 1941. Na África, tropas italianas avançam em direção ao Canal de Suez com a intenção de interromper as comunicações entre os ingleses e as colônias orientais. Contrariando o Tratado de Não Agressão firmado com Stalin, Hitler invade a União Soviética em junho de 1941. A partir de 1942, percebemos uma inversão das vitórias, dessa vez predominando as vitórias dos aliados contra o eixo. Há uma lenda de que Hitler teria invadido a Rússia durante o inverno, mas isso não é verdade. As tropas alemãs avançaram em território soviético e cercaram 3 de suas principais cidades. Entre julho de 1942 e fevereiro de 1943, as tropas soviéticas resistiram ao exército alemão na Batalha de Stalingrado. A vitória alemã não veio como se esperava e não conseguissem ocupar as cidades mais importantes. A surpreendente resistência do Exército Vermelho Soviético e da população fez com que o exército alemão enfrentasse grandes dificuldades. Essa resistência, associada às intensas chuvas do outono e ao rigoroso inverno, fez com que milhares de alemães morressem de fome ou de frio. Os aliados lutam no norte da África, ganhando força para atacar o território alemão e forçando a rendição de Mussolini em 1943. A vitória estadunidense sobre os japoneses na Batalha de Midway ajudou a enfraquecer os países do eixo.
Um dos mais famosos eventos da Segunda Guerra Mundial foi o desembarque na Normandia, conhecido como Dia D. Esse evento, em junho de 1944, iniciou a desocupação da França e impôs terríveis derrotas aos nazistas, que já se achavam enfraquecidos pelos constantes ataques soviéticos no lado leste. Em maio de 1945, a Alemanha se rende ao Exército Vermelho Soviético. A última frente da guerra no Pacífico permanece até agosto de 1945, quando os estadunidenses jogaram 2 bombas atômicas, arrasando as cidades de Hiroshima e Nagasaki e forçando a rendição do exército japonês. Por esse relato, percebemos a existência de conflitos em territórios europeus, na Ásia, no Pacífico e em diversas regiões da África, com ênfase aos conflitos no norte desse continente. O historiador queniano Ali Mazrui analisa da seguinte forma a participação da África na Segunda Guerra Mundial, citada em uma questão do Enem, em 2015. A participação da África na Segunda Guerra Mundial deve ser apreciada sob a ótica da escolha entre vários demônios. O seu engajamento não foi um processo de colaboração com o imperialismo, mas uma luta contra uma forma de hegemonia ainda mais perigosa. A forma de hegemonia citada por Mazrui, considerada ainda mais perigosa que o próprio imperialismo, era o fascismo, com a sua adoção de um indeterminismo biológico baseado no racismo científico e a tendência à dizimação de grupos étnicos. Assim, durante a Segunda Guerra Mundial, Mazrui analisa que os africanos tiveram que escolher entre 2 demônios. Um deles era representado pelos seus exploradores imperialistas e o outro pelo movimento nazifascista. À medida que as forças alemãs eram obrigadas a recuar, tanto na frente leste pelas tropas soviéticas, quanto na frente oeste pelas tropas aliadas, e os territórios antes conquistados pela Alemanha eram recuperados, campos de concentração e de extermínio começam a ser identificados. As histórias desses locais e das pessoas que ali viveram ou foram executadas vão se tornando conhecidas mundialmente. Os campos de concentração começaram a ser construídos ainda em 1933, quando Hitler assumiu o comando da Alemanha. Esses campos foram construídos originalmente para receber prisioneiros políticos, principalmente comunistas, social-democratas e anarquistas. A perseguição dos judeus na Alemanha não era algo novo, e as práticas cometidas no Holocausto também não eram novidade. Já tinham sido colocadas em prática nas colônias africanas, ainda no século XIX. Também não era algo comum apenas na Alemanha, mas recorrente nas conquistas imperialistas europeias. Após a derrota na Primeira Guerra e a humilhação internacional, a crise econômica e o descrédito na democracia cresceram na Alemanha. Uma retórica extremista de viés conservador se dissemina principalmente nos grupos de extrema-direita, incluindo o Partido Nazista. Assim, os judeus são vistos como um inimigo comum, e a prática de perseguição desse povo, já proferida por Hitler ainda na década de 1920, pôde se consolidar. A perseguição aos judeus iniciou-se com a expulsão deles no serviço público após a ascensão nazista. Outras leis antissemitas serão criadas no país entre os anos de 1933 e 1938. Neste ano, após a chamada Noite dos Cristais, um ataque violento coordenado pelo Partido Nazista contra os judeus em toda a Alemanha, iniciou-se o aprisionamento de judeus, que começaram a ser isolados em guetos ou levados para os campos de concentração. O extermínio dos judeus, no entanto, só se iniciou durante a Segunda Guerra Mundial. Famílias inteiras eram aprisionadas ou executadas à medida em que o exército alemão avançava. Nos campos de concentração, havia separação dos grupos, com o assassinato daqueles considerados inaptos para o trabalho forçado.
muitas vezes incluindo mulheres grávidas ou com crianças pequenas. Nesses locais também morriam milhares de judeus por epidemias, em corpos enfraquecidos pela má alimentação, pelo excessivo trabalho forçado e as péssimas condições de higiene. Em alguns campos eram realizados experimentos científicos considerados extremamente cruéis e que estimulam profundas discussões éticas até hoje. O objetivo de promover uma limpeza racial e exterminar todos os judeus do continente europeu foi intensificado após o início das derrotas alemãs. Esse plano ficou conhecido como Solução Final. Os atos cometidos pelos alemães nesse período fizeram com que diversos membros do Partido Nazista fossem julgados por crimes contra a humanidade após o final da Segunda Guerra Mundial. Apesar de os judeus terem se tornado o principal grupo perseguido pelos nazistas, outras minorias como ciganos, negros, homossexuais, deficientes físicos e mentais também foram vítimas comuns do extermínio por um grupo que considerava necessário aprimorar a raça, eliminando todos que não correspondessem às suas expectativas. Quer saber mais sobre o Holocausto? Recomendo a leitura do livro Maus. Nesse quadrinho, o autor retrata os alemães como gatos, os judeus como ratos e conta as histórias de um sobrevivente do Holocausto, de uma forma extremamente realista e impressionante. A biografia do próprio pai, desenhada por Art Spiegelman, mostra toda a ascensão nazista, começando por boatos até os campos de concentração. Com a leitura, é possível ter noção do quanto os judeus sofreram durante o período nazista, desde as torturas psicológicas até a morte, passando por momentos de esperança, de culpa e de raiva. Agora vamos pensar em algumas das consequências da Segunda Guerra Mundial a partir da seguinte questão do Enem de 2017. Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. A posição assumida pela Unesco, citada aqui pelo autor, a partir de 1948, foi motivada por acontecimentos então recentes, dentre os quais se destacava: letra A. Ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor. Letra B. O desencadeamento da Guerra Fria e de novas rivalidades entre as nações. Letra C. A morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial. Letra D. A execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. Ou letra E. O lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelas forças norte-americanas. A opção que melhor responde à questão sobre as doutrinas racistas é a letra D, já que os judeus e os eslavos eram considerados, para os alemães, povos inferiores que deveriam ser eliminados. Ao término da Segunda Guerra, também vamos observar a ascensão de duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, que terão influência decisiva nos acontecimentos mundiais na segunda metade do século XX. Além disso, teremos a partilha da Alemanha e da Coreia entre as forças vencedoras na Segunda Guerra Mundial e o fortalecimento da luta anticolonialista na Ásia e na África. Vocês vão acompanhar mais informações sobre esses eventos nas próximas aulas. Ufa, muita informação, né? Que bom que você pode assistir esse vídeo várias vezes para poder pegar todos os detalhes. Quero, nesse final, convidar você a fazer uma reflexão. A história contada por homens é uma narrativa no masculino. Onde estão as mulheres nesse cenário? No imaginário geral, o papel das mulheres é o de namoradas apaixonadas esperando seus amantes, esposas dedicadas e, quando muito, enfermeiras distantes do campo de batalha.
Quem tem o protagonismo nas guerras são os homens. Mas, na realidade, as guerras mundiais mudaram definitivamente o papel entre os sexos, mesmo mantendo as relações de opressão. Durante a Segunda Guerra Mundial, o papel das mulheres no mercado de trabalho e nos campos de batalha se intensificou. Milhões de mulheres assumiram funções nas fábricas e também nas forças armadas, nas mais diversas funções. O primeiro país a aceitar mulheres na Força Aérea foi o Canadá. Nos Estados Unidos, foi formado o primeiro grupo de mulheres guerrilheiras em 1941. Movimentos importantes de resistência ao nazismo por toda a Europa contaram com intensa participação de mulheres. Mais de 1 milhão de mulheres lutou no Exército Vermelho Soviético, contribuindo para a derrota do nazismo. Na imagem, vemos o primeiro batalhão de mulheres negras do Exército Americano. Mas apesar de uma participação tão importante, ao final da guerra, quando os homens retornaram aos seus países, milhares de mulheres foram demitidas das fábricas e muitas delas voltaram a se dedicar às tarefas domésticas e aos cuidados com a família. Uma guerra ideológica era travada no mundo capitalista. Qual o verdadeiro papel da mulher? O que gostariam de convencer as mulheres é que o papel delas era o de dona de casa perfeita, mãe e esposa. Embora um pouco tardiamente, a chamada segunda onda feminista irrompe na década de 1960, em meio a uma tentativa de domesticação feminina. O movimento priorizava a luta pelo direito ao corpo e ao prazer, bem como os direitos de igualdade no trabalho. Se você conhecer mais histórias e quer compartilhar conosco, use os comentários do vídeo para isso. Um beijo para vocês e até a próxima!